Olá pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Mas antes de continuar, eu queria convidar a todos a seguir nossos canais nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e também para acessar nosso conteúdo do nosso site. Lá tem bastante informação sobre urologia de modo geral. Bom, falando sobre o tratamento da hiperplasia prostática benigna, é muito questionado se o paciente já tem que operar de início, se sempre é cirúrgico, se existem medicações para isso. Você pode explicar um pouco para a gente? Veja, Paulo, na maioria das vezes, esses pacientes que tiveram esse aumento da próstata vão se beneficiar de uso de alguma medicação. Por exemplo, algumas medicações que relaxam o canal da urina, facilitando a saída e voltando a melhorar o jato urinário, diminuindo a frequência urinária, diminuindo o número de vezes que esse paciente vai à noite ao banheiro, por exemplo. Um outro percentual dos pacientes, às vezes, tem uma próstata muito grande e vão se beneficiar do uso de uma medicação que consegue, em alguns casos, reduzir o tamanho da próstata e, com isso, reduzir a compressão que a gente comentou que ocorre sobre o canal da urina. Então, o que a gente faz muitas vezes é individualizar esse tratamento para cada paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem bastante sintomas e, junto com isso, tem um pouco de dificuldade de ereção, a gente pode pensar em associar essas duas medicações, tanto a que relaxa o canal e facilita a micção, quanto a que melhora a ereção. Se é um paciente que não tem problema de ereção, às vezes está até com a vida sexual já um pouco mais lenta e não se importa em ter alguma perda de libido ou comprometimento da ereção, a gente pode atuar com uma medicação que vai reduzir o tamanho da próstata e pode ter algum efeito colateral na parte sexual, mas que vai trazer benefício na micção. Então, o que a gente faz, além de orientar mudanças de hábitos de vida, de orientar o paciente de uma forma que ele não segure tanto a urina, de algumas coisas que ele possa melhorar sua qualidade de vida, é individualizar o tratamento medicamentoso para cada paciente. Na realidade, o que a gente tem que ter em mente é que o tratamento cirúrgico ocorre na minoria dos casos. Então, a grande maioria, em torno de 80% dos pacientes, vão se beneficiar de um tratamento clínico, com mudanças de estilo de vida e uso de medicações isoladas ou combinadas. Falando das medicações, vamos falar hoje sobre o tratamento medicamentoso da hiperplasia. Quais são os efeitos esperados para cada classe de medicação? Como você disse, a gente tem a classe de medicação que abre o canal e a gente tem a classe de medicação que vai reduzir, vai desinchar a próstata. Mas, como toda medicação, nós esperamos alguns efeitos colaterais, então é importante a gente esclarecer isso aqui nesse vídeo. Bom, as medicações mais famosas que os pacientes encontram por aí são basicamente a doxazosina e a tansulosina. Esses dois remédios são os que a gente comentou que relaxam o canal da urina. Essas duas medicações, a doxazosina e a tansulosina, elas têm alguns efeitos colaterais que a gente costuma ver com uma frequência razoável nas consultas. Primeiro, elas podem abaixar a pressão do paciente, causando algum mal-estar, causando tontura. Por isso que a gente orienta que eles façam uso do remédio na parte da noite antes de dormir. E elas podem também, principalmente a tansulosina, reduzir a quantidade de esperma. Então é aquele paciente que começa a tomar o remédio, depois de uma semana, duas, ele tem uma melhora importante dos sintomas, mas ele volta na consulta desesperado porque na relação sexual ele teve um volume bem pequeno de sêmen, de líquido após ejacular, e isso preocupa muito os homens. Às vezes são homens que já têm uma redução natural por conta da idade e que com o uso da medicação passam por vezes a não eliminar nada de esperma. É importante chamar a atenção dos efeitos colaterais, até porque na realidade acontece na minoria também dos pacientes. Só que esses efeitos são importantes, muitos homens se preocupam com isso, né? O volume da ejaculação, quando reduz, ele vem muito preocupado, como comentamos. Mas é importante saber que isso não vai gerar nenhum grande dano no organismo dele. Então, a primeira coisa é procurar, claro, o urologista dele, perguntar direito, mas não se preocupe além disso, porque isso não é um problema maior no seu organismo. Com relação às outras medicações, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, o que é que você tem que comentar de efeitos colaterais dessas medicações?
Essas medicações são utilizadas com a ideia basicamente de reduzir o tamanho da próstata. Então, ela não traz benefício para o paciente que tem uma próstata, por exemplo, menor que 40 gramas. Mas já para aquele paciente que tem uma próstata maior que 40, às vezes 60 gramas, a gente pode sim beneficiar com essa redução de volume após um período longo de uso, mais ou menos no mínimo de 6 meses a 1 ano. Então, por exemplo, só para entender. Se a gente tem uma próstata de 60 gramas, ele vai ter uma redução. Se a gente tiver uma próstata de 80 gramas, vai ter. Se tiver de 120 gramas, por exemplo, também vai ter. Mas a gente vai ter o quanto reduzido essa próstata, porque muitas vezes os pacientes questionam que está usando a medicação e a próstata reduziu muito pouco. Qual é o que é o esperado para ser o certo da medicação? Esse efeito é variável, não dá para a gente estabelecer como uma regra um valor para todos os pacientes, mas o que a gente sabe é que depois de 6 meses a 1 ano de uso, a gente pode ter até 30% de redução nesse tamanho da próstata. Só que isso depende de cada paciente, não dá para a gente prever como que isso vai acontecer. E quanto aos efeitos colaterais, a gente tem um problema. O mecanismo de ação dessa medicação tem uma influência nos hormônios e pode afetar a qualidade das ereções e a libido. Então, às vezes, o paciente começa a ter um menor interesse por relação sexual e começa a perder potência. Então, na hora da relação, ele começa a perder ereção e isso traz grandes problemas. No geral, o paciente que usa essa medicação, ele já vai ter aí mais de 50 anos, então pode ser que ele já tenha algum comprometimento natural da função erétil. Quando a gente associa essa medicação, a ereção que às vezes já está mais ou menos começa a ficar pior. E aí o paciente muitas vezes não tolera a medicação e suspende o uso. Então a gente sempre tem que discutir cada situação e avaliar o risco-benefício de cada medicação, qual vai ser a melhor indicação para os pacientes. Para resumir, as medicações são muito importantes para o tratamento desse problema. E, por outro lado, os efeitos colaterais acontecem em uma pequena parcela dos pacientes. Então, não se assuste com esses efeitos colaterais, é importante usar para tratar a doença. E, claro, em qualquer situação, qualquer dúvida, pergunte ao seu urologista que ele vai te responder adequadamente. Bom, sobre o tratamento medicamentoso da hiperplasia prostática benigna, nós falamos das principais medicações, das principais formas de tratar. No próximo vídeo falaremos sobre o tratamento cirúrgico da hiperplasia. Não esqueçam de curtir nosso canal, de compartilhar se vocês gostarem e se precisarem, comentem, nós teremos o prazer de responder suas perguntas. Um abraço e até a próxima.